Revisão breve do último capítulo. Quem é que pode já começar falando o que é que a gente viu no último capítulo? Qual foi o tema para a gente se situar? Eu acho que a Sofia é perfeita para descrever as regras do que a gente viu. A gente tem que dividir tarefas. É que você é tão técnica, eu admiro muito isso. Obrigada. A gente viu. A gente viu os tipos de frase que a gente já tinha visto, com mais alguns tipos de frase. Então, frase com modal, frase verbo com verbo, frase verbo com nome, Adjetivo. frase verbo com adjetivo também, frase adjetivo, esse daí que você falou adjetivo com sein, Com vá. que Muito é sein conjugado no passado. Exato. certo. Então a gente viu na aula passada, só colocar um negócio aqui. Na aula passada a gente viu então vários tipos de frases alemãs, são frases, né, são frases básicas, e é necessário entender que cada frase tem uma característica. Cada frase tem uma característica. Por exemplo, a gente não vai revisar os verbos modais agora, a óbvio, a gente vai só revisar esse tipo de frase usando o verbo modal. O que é que acontece numa frase usando o verbo modal? Como é que fica a estrutura da frase? A estrutura, ela fica assim, o verbo modal sempre na segunda posição. Aí depois, por último, se você tiver um outro verbo, geralmente ele vem no infinitivo, por último. Perfeito. Você pode me dar um exemplo de uma frase usando o verbo modal? Aham. Ich kann, Olha a pronúncia. ich kann, ich kann äh, Deutsch sprechen. Sehr gut. O que é que significa Ich kann Deutsch sprechen? Eu falo alemão, eu posso falar alemão. Muito bom. Essa frase, por que que essa frase é importante você saber? Porque eu quero ser uma falante independente de alemão. Muito bom, muito bom. Já Eu pegou. sonho com isso todos os dias. Que bom. Não, eu realmente sonho. Bom, que bom. Que bom, porque isso é importante. Mas sabe por que essa frase é importante? Porque às vezes você quer desenvolver seu alemão aqui na Alemanha, você mora na Alemanha, quer desenvolver seu alemão, e muitos alemães, ao perceberem que você é estrangeira, eles querem falar inglês. E aí você quer falar em alemão. Você pode falar Ich kann Deutsch sprechen. Ou, o que é que você pode falar? Ich kann Deutsch. Exato. E por que que a gente pode eliminar esse verbo do final? Porque dá para entender que ele quer dizer o mesmo, você não precisa falar. Porque está óbvio no contexto. Quando estiver óbvio no contexto, dá para eliminar o verbo no final. Então, basta falar Ich kann Deutsch. Então, Ich por que que kann essa frase ela é importante? Porque ao alemão falar com você em inglês, e você obviamente quer treinar seu alemão, você pode falar Ich kann Deutsch. Então, essa frase ela é importante. Como é que você vai falar essa frase de uma maneira errada? Se você pensar em português. Se você pensar em português, como é que você vai falar essa frase? ich kann sprechen Deutsch. Então, se você pensar em português, você vai falar essa frase de uma forma errada. Porque em alemão não é assim. E aí a regra é muito clara. A regra é muito clara. É que nem eu falei com a Sofis ontem. É uma questão de você ter contato com a regra, que é o que a gente vem fazendo, estudando alemão, e você simplesmente aplica essa regra, sem nem questionar. Ah, a regra é essa, tá bom, vou aplicar. Claro que eu sei que na prática é normal pensar em português para depois formular em alemão, mas tem que sair um pouquinho desse automatismo de pensar em português e já querer logo falar em alemão, e tem que meio que criar ali um equilíbrio. Pô, pensei em português, mas peraí, como é que seria em alemão então, com base no que eu já estudei? Aí seria o que vocês já falaram, né? Ich kann Deutsch sprechen, mas aí dá para eliminar porque tá no final, Ich kann Deutsch. Show de bola. Qual um outro tipo de frase que a gente revisou ontem? Ontem, ou no capítulo.
Na tabela é a segunda frase. Tem a tabelinha e tem a segunda frase, assim. Com gen também, né? É usando o Por verbo. exemplo, Oi? o gen que você tá falando? Não, eu tô tentando ir na ordem da tabela, mas claro, vocês não sabem de qual a A tabela. vida tabela eu não lembro. Claro. Ah, tá. Ela começou com o var, né? O Zeit. Não Não, foi? não, não. Vamos conversar agora, sabe de quê? De verbos separáveis. Ah, é, sim. Ah, tá. Beleza. Se não tiver modal ou gen, aí você geralmente usa a primeira parte e a última no final. Show de Por bola. exemplo, einkaufen. Perfeito. Aí você fica kaufen, não sei o que, ein. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, se eu colocar o verbo aqui, einkaufen. Olha só que interessante. Já conversei isso com vocês, mas é importante revisar. Quando você tem um verbo separável, isso aqui é o prefixo, né? Se separa. Então, o ein aqui é o prefixo que se separa. E aqui é a sílaba tônica. Quando você tá usando o verbo ali sem conjugar ainda, ele no infinitivo, a sílaba tônica recai em cima do prefixo. Então, é einkaufen. 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 E isso vai se aplicar para os outros verbos que são separáveis também. Em cima do prefixo é que fica a sílaba tônica. Beleza? O que é que significa einkaufen? Fazer Compras. Só uma pergunta. No dicionário tá que einkaufen é fazer compras e que kaufen é comprar. Eu não entendi a diferença, assim. Então, o que eu posso te falar bem rapidamente, de uma forma superficial, se eu aprofundar, a gente tira mais informações disso, mas de uma forma bem superficial, é que o kaufen, você compra alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, ich kaufe gerade Schuhe. Então, você está comprando ali sapatos. Então, eu estou comprando sapatos e o verbo kaufen está ali pedindo ali um acusativo, que é o que você está comprando. Já o verbo einkaufen, você pode usar ele sozinho. Você pode falar assim, ich kaufe später ein. É tipo assim, vou fazer compras mais tarde faço compras. E aí você não tem que colocar aqui o objeto acusativo, ou seja, o que você está comprando. Você só tá falando, o foco está muito mais na ação do que naquilo que você vai comprar. Parece que no alemão eles não têm tipo inglês ou sei lá, I will, I'm going to. É geralmente tipo, você pode falar o espeta que já dá para entender que é no futuro, não é? Isso, em alemão você pode usar verbos conjugados no presente para se referir a acontecimento futuro, igual a gente faz em português. A gente vai ter esse Ah, a tema gente aí. faz em português, é verdade, calma. É, Mais tarde vou para a academia. não, Não, não. faço Português aqui, ó. compras. Não é assim. Vai em Ah, faço português. compras mais tarde. Isso. Mais tarde faço isso. Amanhã eu compro isso para mim. Amanhã eu faço isso. Mais tarde eu te ligo. Não é mais tarde eu Ah, te ligarei, agora. né? Mais tarde eu te Hum, ligo. Amanhã eu faço isso, não amanhã farei isso, né? Então, perfeito. Agora em relação a isso, o alemão é a mesma coisa. tá. Você conjuga um verbo no presente e pode se referir a acontecimento futuro. Então, isso aqui, ich kaufe später ein, é tipo assim, vou fazer compras mais tarde. Olha que interessante. E isso é muito importante vocês saberem. Então, para você se virar na Alemanha, ser um falante independente, é importante saber disso, sério. O verbo einkaufen, no dia a dia, ele é muito usado para fazer supermercado. Então, no Brasil, a gente não tem essa expressão, não sei se em São Paulo tem, mas na Bahia tem, que é fazer supermercado. Tipo assim, hoje eu tenho que fazer supermercado. Quer fazer A compra? gente fala assim. Uhum, Fala. Então, fala. esse verbo alemão, no dia a dia, ele é muito usado para isso. Tipo assim, eu chego, ligo, sei lá, tô conversando com um colega meu, falo, você vai para onde? Ele, ich gehe einkaufen. Sabe o que ele tá falando para mim nessa mensagem, nessa frase? Tô indo pro supermercado. Tô indo fazer mercado. Ele não precisa falar para mim que tá indo no supermercado de forma literal. Ele não precisa usar a palavra supermercado. Basta ele falar isso aqui, ó. Ich gehe einkaufen. Eu vou interpretar que ele tá indo pro supermercado, que o alemão usa esse verbo na maioria das vezes para isso, no dia a dia, né? Você vai mais no dia a dia no supermercado ou você vai mais numa loja de roupa? Mas supermercado.
vai muito mais no supermercado do que na loja de roupa. Então, é claro que esse verbo aqui ele pode ser usado em outras circunstâncias, mas no dia a dia ele é muito usado nesse feeling de ich gehe einkaufen, tipo, tô indo fazer mercado. E isso é importante. Todo falante dependente de alemão tem que saber esse sentido. Porque isso é uma coisa subjetiva, né? Só vai saber disso com muito tempo, né? Mas aí eu vou antecipar isso e passar a informação rapidamente. Beleza? Mas então, é aquilo que vocês falaram, né? Por que que aqui o verbo einkaufen eu não separei? Já que ele é separável, por que que eu não separei ele aqui? Porque tem o gehen. Muito bom. E o gehen, o que acontece quando você usa o verbo gehen e outro verbo na mesma frase? Aí, ou ele fica no final, igual a esse, se for um Tragen verb, sei lá como fala, ele fica junto, você não separa no final. Ou se for um outro, ele vai para o final no infinitivo, como se fosse um modal, não Qual, é? qual como se fosse modal? O G, Ah, sim, o gehen funciona lugar. exatamente. Exato. Esse verbo aqui, você falou, ele é um verbo separável. Então, Isso. isso. Tragen. Não. Trennbar, Ah, eu esqueci. Eu falei Tragen. ele fica Isso aí. separável. E isso, se você quiser falar verbos separáveis, trennbar verbo. Verbos separáveis. Sehr gut. Beleza? E aqui, eu separei ele. Por que que eu separei ele? Porque aí Só tem ele. ele no caso. Exatamente. Então, a maneira correta de usar esse verbo, você usando ele sozinho aqui na frase, é assim, numa Hauptsatz, né? Mas se eu tivesse, isso eu não lembro, vi na lição, mas se eu tivesse um outro verbo aí, e não fosse o ge ou o modal, aí da mesma forma eu usaria ele separável também, isso aqui no final. Não, você poderia ter, por exemplo, verbos auxiliares aqui, formando o passado ou futuro, e ele não ficaria separado, não. Ah, tá, ok. É por isso que a informação, assim, até onde vocês estão no alemão, a informação principal até agora é, se você usar o verbo separável sozinho na frase, numa Hauptsatz, você vai separar ele. Se Tá, você usar com outro verbo, você não vai separar ele. É a informação rápida que eu tenho para passar, meio que uma regrinha para vocês memorizarem e aplicarem isso de uma forma rápida. Com o tempo, a gente vai começar a ver outras circunstâncias. É porque não ok. teve Nebensatz ainda, entendeu? A gente vai estudar Nebensatz, aí tem outras circunstâncias e tal. Não tem como antecipar isso agora, porque senão fica muito complexo. Certo. Beleza. Continuando. Sabe qual é a forma errada de usar esse verbo aqui? Hum. Que é comum de acontecer às vezes? É a pessoa fazer isso aqui, ó. Aham. Tem pessoas que têm preguiça de fazer isso. Tipo assim, ela não aceita que o alemão é um idioma diferente, e ela fala assim, ah, não, mas para que colocar o ein lá no final? Eu vou falar assim, ó. Tem pessoas que não aceitam. Eu já me deparei com pessoas assim. Falou, não, eu vou colocar o ein lá no final, nossa, demora tanto e... Não tenho paciência para isso não, eu vou falar Ein Kaufmann espeta. Aí, tipo assim, mano, mas é outro idioma, é outro idioma, é outro idioma. Então, Sim. isso aqui, ó, não vai rolar. É um jeito errado de usar verbo modal é fazer isso aqui, tá? Show de bola. Próximo tipo de frase. Próximo tipo de frase é o verbo sein, mais Adjetivo. adjective. Adjective. E aí, o que é que acontece quando você usa o verbo sein mais um adjetivo? Nesse estilo de frase que a gente estudou, né? Verbo na segunda posição conjugado, adjetivo lá pro final. Isso. Vem algum exemplo? Uhum. Ist. Ist sehr süß. Bom exemplo. Muito bom. Es Jesus é um exemplo. Eu posso dar um exemplo de uma frase um pouco maior, só para deixar claro que realmente o adjetivo tem que ir lá para o final. Sei lá, uma frase um pouco maior seria Ich war gestern Abend, peraí, sehr müde.
Oder einfach, vou falar uma frase mais do dia a dia, ó. Total kaputt. Ich war gestern Abend total kaputt. Ah, escrevi caput errado, que droga. Isso que dá no meu tradutor. Vê o dicionário. Usa o Ah, é, eu podia dicionário. ter visto o dicionário. Ai, eu sou sua amiga nerd. Nossa, minha amiga nerd. A mais nerd que eu tenho. Mandando você ver o dicionário. Na sua cara, eu vou dicionário pra tudo. Qual o significado dessa frase? Ich war gestern Abend total kaputt. Eu ontem à noite estava totalmente quebrado. Quebrado, no caso, quebrado, quebrada. Mas isso, Cansado. quebrado, quebrado, em qual sentido? Sentido exausto. Cansado. E aí, ó, kaputt, tá lá no final. Caput. Porque a gente está trabalhando esse tipo de frase aqui, que é o verbo sein com adjetivo. Perfeito. Você pode falar também assim, ó. Você chega para alguém, um conhecido alemão que você tem. Uma conhecida. Então vocês estão morando na Alemanha, aí fizeram amizade com a alemã, estão saindo com ela e tudo mais e tal. Aí tem um dia que ela tá bem estranha. Ela tá meio estranha assim, com cara de preocupada e tudo mais. Aí você chega para ela e fala assim, ó. Du bist heute so seltsam. Isso aqui é o adjetivo. Aqui é o verbo sein conjugado, nesse estilo de frase. Qual o significado dessa frase? Você está bem estranha. Ah, é estranho isso Faltou mesmo. uma palavra agora, bem estranha. Oi. Bem estranha hoje. Du bist heute so seltsam. E Você podia ser heute du bist so seltsam. Heute bist du. Quer dizer, heute seltsam. bist du, exato, eu sei. Foi come bola, mas eu sei disso. pode. Heute bist du so seltsam. Aí ela vai e fala isso aqui, ó. Ela responde, a amiga alemã vai e responde isso aqui, ó. A Sophie sabe o que é, mas eu quero que a Lelê tente adivinhar. Schwanger. Ich bin schwanger. Estou cansada, sobrecarregada? Não. Eu quero saber se a Sophie se lembra. Não fale, mas você lembra, Estou Sophie? doente. Eu acho. Nossa, eu lembro que você falou dessa palavra ontem. Eu acho que é doente, mas eu não lembro. Não é? Schwanger. Quando Não, você doente é falar, krank, alguma coisa é assim. krank, mas não sei se era outra palavra. Doente. Krank é doente. Ich Ah, bin... eu não sei. Não, de boa. Faz bicho. Não sei. É porque tudo isso aqui faz parte do processo de aprendizado. Eu tenho que usar essas técnicas. Sim, está certo. Ah, tá bom. Keine Ahnung. Faz parte de ser mala do aprendizado. Chamou de mala gravando ainda. Que sem vergonha. Ele sabe que eu amo. Nem pra esperar parar de gravar pra gente falar mal do Ravile. A gente já tem intimidade já, dá para falar. O que significa keine Ahnung? Nem ideia. Isso, carnal. Sehr gut. Então, você chega para ela e fala assim, Du bist heute so seltsam. Ela fala, Ich bin schwanger. Eu tô grávida. Ah, é verdade. Ah! Imagina se você fala isso pra mim, eu falo que eu tô Como que é grávida. mesmo legal em alemão? Ó, no dia a dia eles falam do inglês tipo cool. Tipo, Cool. você pode falar, Cool. Oh, cool. você pode falar tranquilamente no dia a dia, eles falam muito, 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 mais a galera jovem, né? Você pode também falar assim, toll, Toll. tipo assim, pô, massa, ótimo, toll. Pode falar zupa, zupa. Zupa, gostei. Meu favorito. Pode falar sehr gut. Ravile, você sentiu que quando você começou a ter muito contato com o alemão, você perdeu um pouco seu inglês, assim, começou a confundir umas coisas? Porque tem umas palavras parecidas, só que você escreve, tipo, muito diferente. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu vim para cá,
eu já sabia um pouco alemão e já comecei a dar aula de graça justamente para poder solidificar o alemão que eu já tinha. Enquanto eu aprimorava, eu continuava dando aula de graça. Eu até comentei isso com vocês, eu acho já, né? Uhum. Beleza. Em relação ao inglês, durante um período muito curto, eu usei o inglês como uma possibilidade de me comunicar, só que toda vez que eu usava, eu me chicoteava, assim, metaforicamente, né? Eu ficava me cobrando. Eu falei, não, você não pode fazer isso. Então eu falava inglês sentindo dor. Já falava Uhum. culpado. Aí eu, não, não posso, não posso, não posso. Aí, um tempo depois, talvez 2 meses depois, não lembro agora, eu comecei a namorar com uma alemã e eu falei com ela, não quero saber de inglês não, só alemão. Nossa, mas e a nossa comunicação, não sei o quê? Vamos deixar, a gente vai se virar aqui. Maravilhoso. E alemão, 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 aprendendo e suava pra caramba, né? Porque, poxa, imagine só ter que se comunicar e você tem uma necessidade às vezes. E como é que você vai se comunicar se você falta palavra, né? Às vezes você tem um pouco de gramática, mas falta palavra. Aí você fica pegando o celular para olhar no dicionário e suando pra caramba, porque uma coisa que deveria ser muito rápida demora, sei lá, uma coisa de 30 segundos demora 10 minutos. Porque você tem. Mas E a namorada parabéns, tem. A você namorada tem. entregou. E eu tinha que aguentar. Oi? E ela tinha que lidar com isso. Exato, a namorada tem Isso que ter tá muita errado. Ela realmente gostava do Ravile. muita paciência. Tem que ter muita paciência. Mas, respondendo a pergunta rápida para a gente voltar para o tema, tu perguntou em relação ao inglês. E aí eu decidi não falar mais inglês. Até hoje. Decidi meio que excluir o inglês da minha vida. Por quê? É uma ilusão que eu criei, na verdade. Isso não é comprovado cientificamente, sei lá o quê, mas foi uma ilusão que eu criei. Eu pensava assim, por que que eu vou falar inglês se no tempo que eu estou falando inglês eu posso usar para falar alemão? Para que eu vou falar inglês se meu objetivo é ficar muito bom no alemão? Não faz sentido para mim. Então eu parei. Aí quando eu ia tocar fora, eu fui tocar em outros países, né? Rússia, Japão, não sei aonde e tal. E lá o pessoal não fala alemão. Eu tinha que falar inglês. Então quando eu ia falar inglês no palco, eu misturava inglês com alemão, sem querer. Até porque é parecido. Tem umas coisas que As lembram. coisas bem, tipo, estruturalmente tem nada a ver, mas tem muita palavra parecida. Não, até estruturalmente, pergunta, aparece. Ah, não, só a pergunta, o resto tudo diferente, eu acho. Ah, sei lá. Não acho tão diferente. Aí eu misturava, porque eu me dava vontade de falar. Minha cabeça queria alemão, aí vinha o inglês já travando, porque não tava mais um inglês natural, assim, mais. Não tava fluente, né? Sim, Mas voltando. Entendi. voltando. E vocês, em relação a vocês, o que é que vocês pretendem fazer a partir de março? De março? Ah, não falar inglês. Mas eu não quero perder o meu inglês, assim. Mas eu não vou perder o meu inglês, não. Eu só não vou falar inglês na Alemanha, mas não vai. 3 meses não vai me fazer desaprender a língua. Não vou me fazer desaprender a língua. Não, e a gente vai ter que usar um pouco de inglês, porque na escola eles só vão falar inglês e alemão, e às vezes a gente vai fazer uma pergunta pro alemão e vai precisar do inglês para intermediar. De vez em nunca, talvez a gente precise de inglês, mas. Ah, não, não vai precisar, talvez. Cara da abelha. Tudo Não, bem não, pela eu vou sua tentar cara. não falar inglês. Tipo, não tô querendo ir falando inglês, eu só não quero perder inglês, mas não vai mudar meu inglês. Eu continuo vendo séries e falando com uma galera. Mas elas duas não iam ligar pro inglês, ia ficar só no alemão. Não, eu tô focando no alemão, mas eu não. Sim. É isso, tá tranquilo. Podemos continuar. Boa. Próximo tipo de frase. Verbo com verbo. O que é isso aqui? Enfim, é um tema da gramática. É um tipo de frase que a gente constrói. E aí você vai ter um verbo ali na segunda posição. Enfim, vocês expliquem, por favor. Pelo que eu me lembro, você vai ter um na segunda posição e um no final, no infinitivo, não é isso? Muito bom. E qual é esse verbo que você pode colocar na segunda posição que está dentro desse tema? Por exemplo, o verbo seid. O verbo seid? Não posso?
que é esse verbo? Ah, não, verbos, por exemplo, ich bin, du bist. Isso é o verbo usar em conjugado, mas por que que você acha que está confundindo, talvez, outros temas, não? Ó, repete de novo lá, vamos lá, olha para esse tema aqui, verbo com verbo. Que tema é esse? Que tipo de frase é essa aqui? Ah, tá. Por exemplo, jogar futebol. Não, isso já é Não, isso era outra coisa, era verbo com nome. Não sei, é, é peraí, vou como, lembrar. mas como você não teve a aula, fica um pouquinho mais difícil mesmo você tendo ouvido, mas eu acho que a Sophie deve lembrar. Você lembra? Tipo, pode falar. Deixa eu pensar agora uma combinação. Ó, é um verbo que você usa na segunda Ah, posição? tá. Eu não preciso pensar no exemplo. Posso só falar o que é, né? Tem que ser modal? Não, porque justamente o modal já seria verbo modal. Você fala que a frase está sendo constituída como verbo modal e um infinitivo lá no final. Aqui já, na verdade, esse verbo da segunda posição não seria um verbo modal, mas ele vai funcionar como se fosse um verbo modal só na medida em que autoriza um verbo no final infinitivo sem uso do to. Ficou complexo? Talvez tenha ficado complexo, como eu falei, né? Não, Eu entendi, apesar de ser complexo, o que você quer dizer. Só preciso pensar no exemplo. eu tava tentando pensar num exemplo, mas dá pra você usar o primeiro verbo como, tipo, kommen ou gehen, por exemplo. Pronto, ótimo. Beleza, então vamos ficar aqui com gehen, vamos ficar com kommen também. O verbo gehen, quando a gente usa um outro verbo na mesma frase ali, você vai e aí praticar uma atividade, por exemplo, realizar alguma coisa. Me dá um exemplo de uma frase com o verbo gehen. Ich gehe heute einkaufen. Pronto. Ich gehe heute einkaufen. Então a gente tem aqui nessa frase aqui, dois verbos. Tem um verbo aqui na segunda posição e tem um outro verbo no final que está no Infinitivo. show. O que é um verbo no infinitivo? É um verbo. O que é ou por quê? O que é? Não, o que é? Só para a gente revisar isso. É um O que é verbo sem conjugar. É um na sua verbo. forma original? Boa. Exato. Maravilha. Então, ich gehe heute einkaufen. Lembrando que o que a gente está trabalhando aqui, que é esse tema, não é quando você usa o verbo gehen com informação local, por exemplo. Sei lá, ich gehe nach Hause. Então, essa frase aqui não tem uma estrutura dessa frase anterior. Então, agora eu não estou falando disso. Eu estou falando quando a gente usa o verbo gehen com outro verbo. Beleza? Então, não estou falando, por enquanto, do verbo gehen com informação local. Ich gehe heute einkaufen. Outro exemplo com o verbo gehen. Ich gehe am Nachmittag. Tá certo? Tá? Eu Am posso. Nachmittag spazieren. Sehr gut. E aí, o que é que significa Ich gehe am Nachmittag spazieren? Eu vou à tarde passear. Exatamente. Então, é muito importante para que você consiga se virar no alemão e falar uma frase básica corretamente, saber que o verbo gehen tem essa possibilidade de você colocar um outro verbo no infinitivo no final. É bem importante. Eu poderia falar, ich gehe am Nachmittag Fußball spielen? Completamente, total. Total. Fußball spielen. Spielen. Muito, muito bom. Muito, muito bom. E com o verbo kommen, é aquele exemplo que a Sophie deu. Lembra? O verbo kommen com outro verbo. Como é que seria? Aquele exemplo que a gente já conversou hoje mais cedo. Não lembro qual era o exemplo, mas pode falar ich komme später nach deinem Hause.
Não, mas então, o verbo kommen, a gente quer ele sendo usado com outro verbo no infinitivo lá no final. Eu coloquei um sem verbo. Isso. Sei lá, olha só quando você quiser falar assim, ó. Você vem me visitar? Você vem me visitar? É. Ó, kommst du mich besuchen? Aham. Como assim? Então, o verbo kommen está no começo, porque é uma pergunta, e no final tem infinitivo. Então, kommst du mich besuchen? Você vem me visitar? Olha que interessante. Como é que ficaria essa frase se você pensasse em português? Du kommst mich besuchen? Em português? Exatamente. Em português seria assim, ou que estaria errado. Então, não dá para pensar em português e tentar forçar que o alemão seja a mesma estrutura, a mesma lógica.